de forma bem resumida, essas são as duas premissas de realidade predominantes na história da humanidade, que na era moderna ocidental assumiram o rótulo de idealismo e materialismo, né? Idealismo e materialismo. Eu peguei Aristóteles para ilustrar o idealismo e o Zen para ilustrar o materialismo. Mas é evidente que na época de Aristóteles e do Zen, esses termos, materialismo e idealismo, não existiam, né? E até hoje, é muito pouco provável que você encontre alguém que defina o Zen como uma filosofia materialista, porque, como eu falei, né, o Zen é uma tradição religiosa, né, carrega ali toda uma conotação espiritual e tudo mais, mas, em última análise, se você pega para entender de fato o que está sendo dito, né, para além das figuras de linguagem, dos rituais e tal, você percebe que o Zen nada mais é do que um rascunho do materialismo histórico dialético, né? E aí, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês que um colega nosso mandou-me esse vídeo aí do Baca Gaijin. Para quem não conhece o Baca, ele tem um canal bastante grande, bastante grande, bastante grande. Ele tem quase 1 milhão de inscritos. E ele faz esses vídeos trocando ideia com o público dele após fazer gravações andando pelas ruas do Japão. O que é muito bonito, pô. É muito bonito, é muito bonito. É uma experiência estética muito interessante. O que eu quero dizer, o que eu quero conversar com vocês é que esse texto do Baca, esse vídeo do Baca, que tem mais ou menos uns 40 minutos, ele é bastante interessante, bastante interessante, bastante interessante, me deixou bastante instigado. Eu já vi alguns vídeos do Baca anteriormente e esse mexeu comigo bastante, eu fiquei bastante interessado mesmo. E eu diria que eu sofri um processo muito parecido que eu sofri com quando o Link veio aqui no canal. Link veio aqui no canal, e aí ele comentou, a gente conversando, né? E aí ele falou: olha, eu sou contra esse negócio aí que você está falando de recuperar o iluminismo. Aí eu falei: não, veja bem, iluminismo não é isso aí que você está dizendo, não. Iluminismo que eu estou falando é o seguinte: se a gente recuperar os significados originais, etc., voltar para o próprio texto que Kant apresenta a tese, né, do o que é o iluminismo, você vai ter uma questão muito interessante falando que o iluminismo é exatamente alcançar a maioridade. O projeto do iluminismo é fazer com que a população, com que o povo alcance a maioridade, não ficar dizendo para as outras pessoas, etc, etc. E aí o Link falou assim comigo: sim, mas isso aí que você está falando, isso eu concordo, eu acho muito interessante. Isso que você está falando é a divulgação da ideia de buscar espíritos livres. Aí ele fala: sabe quem busca espíritos livres também? Aí ele estava brincando que a piada era que o Nietzsche também buscaria a criação de um coletivo com espíritos livres e etc. Aquilo para mim foi um pouco revelador, assim, foi um pouco epifânico em relação à tese que eu próprio advoguei, mas que a essência do iluminismo tem que ser essa. Se você está falando de um iluminismo, a essência tem que ser essa: buscar a criação de espíritos livres, né? Espíritos livres, pessoas que decidem por si mesmas, etc, etc, etc. E, portanto, conhecimento tem um papel fundamental nisso, e etc. Algum tempo atrás, eu tenho mostrado muita clareza de espírito com vocês que é necessário, criar uma ética, é necessário ter uma ética, sair da minoridade, criar uma ética. Em certa medida, eu acho que isso tem sua relevância. Um projeto